Professora Valdiana Gomes, gramática, mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, tá certo? Vamos dar sequência à nossa aula. Como de costume, né, a gente faz a nossa acolhida, vamos à indicação da nossa agenda. Gostaria de pedir gentilmente que você pegasse a sua gramática, tá certo? Seu módulo 2 também, que nós estamos quase encerrando, né, este módulo, para a gente já começar a usar o módulo 3. Então, toda a atenção necessária. É importante que você esteja com a sua agenda atualizada, tá certo? Faz parte da nossa atividade, faz parte da nossa programação, a atualização da sua agenda. Então, vamos começar, né, a nossa videoaula com a nossa acolhida. Eu trago para vocês, mantendo a paixão pelo tempo presente, tá bom? Gostaria que vocês ouvissem com muito carinho, tá certo? Essa mensagem é uma mensagem que desperta em nós bons sentimentos. Estes sentimentos eles devem ser alimentados principalmente por nós, né, que somos professores, alunos vicentinos, e a gente tem um legado realmente de amor a seguir, tá certo? Então eu peço gentilmente que você possa aí ouvir com bastante carinho a mensagem da nossa aula de hoje, tá certo? Se puder compartilhar com alguém, poder dizer uma palavra boa a alguém, o tempo é agora, é o nosso presente, tá certo? Então vamos lá. A frase "o tempo é precioso" não poderia ser mais verdadeira do que nossa caminhada com Deus. Entretanto, seria mais exato dizer: o tempo de Deus é precioso. Quando chegamos a um nível em que confiamos que o tempo de Deus é perfeito, podemos nos sentir contentes. Não importa onde estamos, pois sabemos que Deus jamais vai nos abandonar. Manter uma paixão pelo tempo presente significa abraçar a luz que temos onde estamos neste momento e confiar que ela é suficiente. A luz de Deus, ela brilha, ilumina e aquece os nossos corações, mas é preciso buscá-la, é preciso procurá-la em nossa essência, buscando viver intensamente a palavra de Deus. Amém, né? Que assim seja, que a gente possa buscar viver essa palavra todos os dias de nossa vida, justificando a nossa existência, tá certo? Feito isso, né? Feita a nossa acolhida, nós vamos dar agora sequência à nossa agenda e a gente apresenta aí para vocês, na nossa aula de hoje, a correção da atividade da 185 a 190, tá certo? Como o próprio nome diz, é uma correção, é importante que você tenha tentado, que você acompanhe agora. A tia Valdiana é chata, é cansativa, é não, é aula, é aprendizagem, é um momento de interação, tá certo? Em seguida, a gente conclui a atividade recapitulando aí, né, que vocês já estão quase aí fazendo o simulado de vocês e de repente até pode ajudar em alguma questão, tá bom? Aí você resolve de 92 a 98, vou resolver algumas questões com vocês. E a gente começa assim, então, a nossa videoaula. 185 a 190, a gente começa com síntese de colocação, lê este título de uma reportagem. Algumas plantas liberam o anestésico quando estão sendo cortadas. Pode ser um sinal de que sentem algo parecido com dor. Super interessante, março de 2016, página 51. Observe a ordem dos termos da frase. Algumas plantas liberam o anestésico quando estão sendo cortadas. A gente pede para observar de que ponto de vista, qual o objetivo desse pedido de observação. Você vai ver que você vai buscar o sujeito, qual a transitividade do verbo, qual o seu complemento e qual a classificação dessa subordinação, tá certo? Aí a gente vai encontrar. Quem libera o anestésico quando estão sendo cortadas? Algumas plantas. Encontramos sujeitos. O sujeito. Algumas plantas liberam o quê? Um anestésico quando estão sendo cortadas. Encontramos o predicado. O verbo libera. Quem libera, libera alguma coisa ou alguém. Libera um anestésico. Então, libera é um verbo transitivo direto. Libera se liga ao anestésico sem uma preposição, né? Então, nós temos o quê? Um objeto direto. Quando estão sendo cortadas, nós temos a oração subordinada adverbial temporal. Aí vamos para a questão. Nos itens a seguir, a ordem desses termos está modificada. Indique aqueles em que o enunciado mantém sentido e clareza e é, portanto, aceitável na língua portuguesa. Vamos lá, a leitura dos itens. A. Quando estão sendo cortadas, algumas plantas liberam anestésico.
Algumas plantas, quando estão sendo cortadas, liberam um anestésico. Liberam um anestésico algumas plantas quando estão sendo cortadas. Quando estão sendo anestésico, libera algumas plantas sendo cortadas. O anestésico, quando estão sendo cortadas, libera algumas plantas. Veja bem, observando os enunciados dos itens da questão anterior, notamos que alguns deles são aceitáveis na língua portuguesa, outros não. Notamos ainda que o enunciado original está na ordem mais usual, ou seja, a ordem que preferimos realmente desejamos nos comunicar de modo mais simples e claro. Essa ordem mais usual é chamada de ordem direta. Nas orações, a ordem direta é expressa por sujeito mais verbo mais complementos. E você não pode esquecer disso. Sujeito mais verbo mais complementos. Na língua portuguesa, sim, então, outras ordens são possíveis, claro, embora vale a pena lembrar que são menos usadas. Quando a ordem dos termos da oração não obedece à ordem direta, dizemos que ela está o quê? Na ordem inversa. Dito isso, facilita para o seu entendimento para encontrar os itens corretos. Então, quais são os itens que vão de acordo com a análise que nós fizemos? Sujeito, verbo, complemento, subordinação. A gente vai encontrar o item A, o item B e o item C. E a questão ela pergunta, indique aqueles em que o enunciado mantém o sentido e clareza e é, portanto, aceitável na língua portuguesa. Então, você deve ter marcado aí o A, o B e o C, certo? Feito isto, nós vamos para a página ainda 186 com exercícios. Leia o texto a seguir e responda. Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 3. Olha aí. A culpa não morre nunca. Na estrada, respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Disponível HTP www Brasil governo.br 2013-2 Campanha de prevenção de acidentes nas estradas. Começa a ser veiculada. Campanha de trânsito durante o carnaval. Acesso em 13/5/2016. Já falei para vocês, né, que é sempre importante ler a fonte, a origem do texto publicado. Página 187. Primeira. A propósito do anúncio lido, responda. A. Quem é o anunciante oitavo ano? Você vai prontamente identificar o Ministério dos Transportes, certo? Não esqueça de começar com letra maiúscula, de colocar o ponto final. Qual é a finalidade do anúncio? Conscientizar a população sobre o risco das altas velocidades e, assim, diminuir o número de acidentes nas estradas, certo? Mais uma vez, conscientizar a população sobre o risco das altas velocidades e, assim, diminuir o número de acidentes nas estradas. Que tipo de público o anúncio pretende atingir? O público adulto que dirige em estradas, certo? Então, o público que o anúncio pretende atingir é aquele público adulto que realmente dirige em estradas. Segunda, observe a imagem do anúncio. A. Como é a estrada na parte fotografada? A foto mostra uma curva fechada. À direita do anúncio há um enunciado, em fundo preto, que faz uma advertência. Explique a relação existente entre a estrada, a cruz na beira da estrada e esse enunciado. Olha aí. Se em um lugar perigoso como esse o limite de velocidade for ultrapassado, pode ocorrer um acidente e matar alguma pessoa. Como consequência, o responsável vai conviver com a culpa para sempre. Né? Então, é muito importante pensar, né, nessa perspectiva. Ó. Se em um lugar perigoso como esse, o limite de velocidade for ultrapassado, pode ocorrer um acidente e matar alguma pessoa. Como consequência, o responsável vai conviver com a culpa para sempre. Na oração, na estrada, respeite o limite de segurança, qual é o sujeito? Sujeito oculto, você. Qual é o objeto do verbo respeitar? Respeite o quê? O limite de segurança. Identifique os adjuntos adverbiais e classifique-os. Na estrada, adjunto adverbial de lugar. Com segurança, adjunto adverbial de modo. Geralmente, o adjunto adverbial aparece na frase na ordem direta, ou seja, depois dos complementos. Que efeito de sentido decorre da colocação
de um dos adjuntos no início da frase. Olha, ao se iniciar a frase com adjunto adverbial de lugar, na estrada, destaque-se esse adjunto, ressaltando que é ali na estrada que os acidentes ocorrem. Por isso, é essencial que se cumpra o limite de velocidade, a fim de evitá-los. Certo? Quarta questão da página 188. O adjunto adverbial é, dos termos de oração, o que tem mais mobilidade nas orações. Leia, tira. Estevão decide escrever um romance policial, só falta um assassinato. Olha aí. Aí você vê ali na parede e o que ele faz. Era domingo, quase meia-noite. Manuela caminha em direção da estrada do metrô. O lugar estava escuro e deserto. Ela mal sabia que sua vida estava por um fio de navalha na escada seguida por um vulto. Que cara é essa, Estevão? Fiquei com medo. Escreva os seguintes trechos da tira, colocando os adjuntos adverbiais em todas as posições possíveis, porém, sem que haja alterações de sentido. Certo? A questão é muito clara. Olha. Posso colocar só a resposta? Não. A questão mesmo diz: reescreva os seguintes trechos da tira, colocando os adjuntos adverbiais em todas as posições possíveis. Então, vamos lá. Era domingo, quase meia-noite. Manuela caminha em direção da entrada do metrô. Olha aí. Manuela, vírgula, quase meia-noite, vírgula, caminha em direção da entrada do metrô. Era domingo, quase meia-noite, vírgula, Manuela caminha em direção da entrada do metrô. Era domingo, ponto final. Em direção da entrada do metrô, vírgula, quase meia-noite, vírgula, Manuela caminha. Então, você pode ver aí uma dessas opções. Na escada, é seguida por um vulto. É seguida por um vulto na escada, é seguida na escada por um vulto. Né? Pode ser uma das duas também. De novo, é seguida por um vulto na escada, é seguida na escada por um vulto. Bom, agora nós vamos para a página 189, de olho na escrita. Mal com L ou mal com U. Leia esse texto. Por que acordamos com mau hálito, mesmo depois de escovar os dentes à noite? Então, esse mal aí, mal com U, porque ele pode ser substituído por bom. Mal com L pode ser substituído por bem. A principal causa é a diminuição da produção de saliva à noite, já que ficamos muito tempo sem comer. Isso faz com que as bactérias que existem na boca se multipliquem. São os gases liberados por elas que causam o mau cheiro, com U. Depois que você toma o café da manhã, capricha na escovação dos dentes e da língua e usa o fio dental. O mau hálito desaparece. Né? Mal também com U. Fernanda Santos, Organização, Curiosidades e Recreio, São Paulo, abril 2011, página 52. Troque ideia com os colegas e complete o texto com uma dessas palavras, mal com L ou mal com U. Empregue o que for adequado conforme a norma padrão. Então, mal com U, né? Mal com U, mal com U, todos eles, tá certo? Qual é a classe gramatical da palavra que completa adequadamente o texto? Advérbio ou adjetivo? Adjetivo, né? Se no lugar da palavra que completa adequadamente o texto fosse empregado o seu antônimo, que palavra usaríamos? Bem ou bom? A palavra seria um advérbio ou um adjetivo? Preste bastante atenção, é uma questão bem interessante. Se no lugar da palavra que completa adequadamente o texto fosse empregado o seu antônimo, ao contrário, que palavra usaríamos? Bem ou bom? A palavra seria um advérbio ou um adjetivo? Então, nós usaríamos a palavra bom e ela seria um adjetivo. Então, automaticamente você já associa. E quando você puder substituir o mal com U por bom, né? Então, o mal vai ser com U. Complete com bem, boa ou bom, de acordo com o contexto. Bom hálito não se garante apenas com boa escovação. Né? Bom hálito não se garante apenas com boa escovação. Escovar bem os dentes, a gengiva e a língua é indispensável para ter uma boa saúde bucal. Tá bom? Observe o emprego das palavras mal com U e mal com L nestas frases. O mau hálito é um problema de saúde que pode ser tratado. Escovar mal os dentes provoca cáries. O mal das pessoas é não pensar nas cáries como problema de saúde. A que classe gramatical pertence a palavra destacada em cada frase?
Na primeira, mal é adjetivo. Na segunda, mal é advérbio. Na terceira, mal, ele é substantivo. Primeira, adjetivo. Segunda, advérbio. E terceira, substantivo. Bom, agora nós vamos para a página 190. Observe as expressões abaixo e depois complete as afirmações a seguir. Mal está, mau aluno. Importante que você acompanhe comigo com a gramática, porque assim você entende melhor. Bem-estar, bom aluno. Mal é antônimo de bem e classifica-se como advérbio. Mal com L. Preste bastante atenção. Mal com L é antônimo de bem e classifica-se como advérbio. Mal com U é antônimo de bom e classifica-se como adjetivo. Mal é adjetivo, mal com U, certo? Lembre-se disso. Portanto, modifica um substantivo. E como ele modifica um substantivo, ele vai sofrer variação de gênero. Eu não sou mau aluno. Fabiana não é má aluna, certo? Mal é advérbio e assim acompanha verbo indicando circunstância. Ela se comportou mal, mal com L. Exercício aí da página 190. Leia esta tira. A vaca foi pro brejo e ficou atolada com o meu jipe. Foi mal. Esse mal aí, mal com U. Fernando Gonçalves, Nick Náusea, a vaca foi pro brejo, São Paulo, Devi, 2010, página 15. Item A. No último quadrinho da tira, a vaca usa uma expressão da gíria. Complete a frase dita por ela, empregando mal com ela ou mal com U. E justifique sua escolha. Não é só dizer, tem que justificar. A palavra mal com U completa adequadamente a frase porque, pelo contexto, deve-se usar adjetivo, certo? Então, você entendeu aí que a palavra mal com U completa adequadamente a frase porque, pelo contexto, deve-se usar adjetivo. O que significa a expressão usada pela vaca? Significa isso que eu fiz, foi mal. 2. Complete as frases com mal com L ou mal com U de acordo com o contexto. A. Ela ficou mal-humorada depois que aquele garoto mal criado e mal educado a tratou mal. Ela ficou mal com L depois que aquele garoto mal criado e mal educado com L a tratou mal. O menino está passando mal devido ao mau resultado da sua avaliação de matemática. Primeiro mal com L, o segundo mal com U. Veja o sentido em que eles representam, tá certo? Sempre soube que ele tinha um mau caráter, mal com U. O professor não aceitou nossa pesquisa, porque, segundo ele, está mal feita, mal com L. Dizem que o urubu é ave de mal agouro, mal com U. Então, item A, mal com L, mal com L, mal com L. Item B, mal com L, mal com U. Item C, mal com U. Item D, mal com L. Item E, mal com U. Certo? Então, a gente encerra assim essa primeira etapa, que é a correção. E agora, segundo a indicação da nossa agenda, nós vamos só recapitular a síntese de colocação, que é descontraídos, alegres e peraltas na sala os garotos estão. Houve alguma dificuldade no que se refere à compreensão da mensagem? Ficou um pouco confuso, né? E você sentiu necessidade de pronunciar pausadamente os termos constituintes dessa oração, com certeza. Por que isso acontece? Justamente porque o emissor da mensagem não usou a ordem direta das palavras, que, por sua vez, é responsável pelo bom entendimento daquilo que é pronunciado ou escrito no momento da comunicação. Então, a síntese de colocação ela vai trabalhar essa ordem que nós recitamos agora, que aparece o sujeito, a transitividade do verbo, esse complemento, essa relação de subordinação, tá certo? Então, nessa ordem, você vai ter condição de identificar os termos, tá certo? Aí a gente vai para a indicação, né, da atividade do módulo, que é da página 92 a 98, tá certo? É o módulo 2, tá bom? Preste bastante atenção, módulo 2, página 92 a 98, é como se fosse uma atividade, né, de recapitulação mesmo, ele mais atividades.
Vamos ver aí a primeira questão com vocês. Leia o anúncio classificado a seguir e com o colega responda as questões. Compra e vende-se. Câmeras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor. Fazemos pinturas e reformas. Serviço de carga de gás, troca de borracha e outros. Peça e assistência técnica, orçamento, sem compromisso. A. Que palavras foram abreviadas nesse anúncio classificado? A palavra serviço, né? E sem. Bom, então tá aí para ver claramente. Por que anunciantes de classificados precisam ser objetivos e fazer uso, por vezes, de abreviações? Porque os classificados apresentam um formato breve, certo? Comente, né, com quem você quiser, ou comente entre vocês, familiares, exemplificando, né, realmente reconhecendo que o classificado ele é curto. Porque se for longo, geralmente a mensagem ela não chega, né? E tem situações em que se paga pela linha em que se usa. Então, se você for um comunicado muito grande, você vai pagar mais caro. Além da linguagem objetiva e das abreviações, quais outras características podem ser observadas nesse anúncio classificado? Ele foi publicado em um jornal, tá certo? Com a função de informar sobre compra, venda e prestação de serviços. Não apresenta ilustrações, certo? Então, os classificados eles também podem ser publicados em revistas e também na internet. Tá bom? Escreva o sujeito das formas verbais compra e vende-se e classifique-os sintaticamente. Olha aí, né? Compra-se e vende-se o quê? Câmeras, frias, geladeira, freezer, balcão, expositor. Então, nós temos aí um sujeito composto. Trata-se, portanto, né, de um sujeito composto. Esse sujeito é agente ou paciente? Por quê? Ele é paciente, oitavo ano, pois sofre a ação expressa pelos verbos, né, a de serem comprados e a de serem vendidos. Eles não têm autonomia, eles sofrem, né, essa ação. Em que voz verbal encontra-se as formas compra e vende-se? Encontra-se na voz passiva sintética, certo? Então, encontra-se, anota aí com calma, na voz passiva sintética. E a sua função agora, né, é resolver as demais questões, que vai da 93, tá certo? Até a 98. Né? Então, da 93 a 98. E a gente vai assim, então, né, se despedindo da nossa videoaula de hoje. Peço carinhosamente que você atualize sua agenda, não deixe para os últimos minutos, pessoal. É importante manter a agenda atualizada, organize a sua atividade, responda seu simulado com calma, sem pressa, use o tempo mesmo para estudar, evite rasuras, né? Capriche na letra, tá certo? Porque se assim acontecer, né, você estará caminhando e sendo corresponsável pela sua própria aprendizagem, tá certo? Um abraço carinhoso, até a nossa próxima videoaula. Se tiver alguma dúvida, entrar em contato.